Fundos imobiliários de uma maneira geral estão sofrendo, e fundos imobiliários de tijolos especialmente, porque a taxa Selic está elevada e isso atrai muitos investidores ou para renda fixa, ou para investirem lá fora, ou para escolherem FIIs de papel. E nesse momento, fundos imobiliários de tijolos estão descontados, FIIs muito bons, excelentes para você analisar e estudar. Eu vou trazer aqui 3 ótimas opções de FIIs de logística, um segmento que não sofre tanto entre os FIIs de tijolos para você estudar e analisar e investir também. Então bora pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira, e eu já começo aqui o vídeo mostrando o primeiro fundo imobiliário de logística, que é o BRCO11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 103,27. Seu dividend yield, ou seja, sua rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses, é de 10,27%, uma excelente rentabilidade para um FII de tijolo. O seu P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que esse FII está descontado aí para você. 0,87, 12% de desconto para você. Um baita FII e descontado. Liquidez média diária de quase 3 milhões por dia, você não vai ter problemas com a liquidez. E ele teve uma desvalorização aí na sua cotação nos últimos 12 meses de 8,13%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que essa cotação ela se elevou muito rapidamente ali no começo do ano passado, a partir de março, já com aquela expectativa da taxa de juros cair, ela caiu, porém, agora a taxa Selic ela está se elevando aí novamente, e isso fez com que a cotação desse FII ela caísse aí novamente, porém, bem aquém aqui da realidade onde ele estava aqui em 2019. Ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística. Ele tem um número de cotistas que supera 120 mil. O seu valor justo seria R$ 112,91 por cota. O seu último rendimento foi de 87 centavos. E o seu valor patrimonial é de 1,8 bilhão de reais. O seu dividend yield atual é de 10,27%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8,92%. E a gente consegue ver que a rentabilidade desse FII nesses últimos 5 anos, ela veio crescendo aqui ao longo do tempo. E no mês de outubro, ele chegou a entregar 0,81% de rentabilidade para os seus cotistas. E os seus dividendos também acompanham essa alta, né? Vem crescendo aí ao longo do tempo. E já faz desde janeiro desse ano que ele vem entregando 87 centavos em dividendos para os seus cotistas, sendo que o último pagamento foi efetuado agora no dia 14 de novembro. Comparando a rentabilidade do BRCO11 em relação ao IFIX, que é o índice oficial dos FIIs, nos últimos 5 anos, a gente vê que ele supera a rentabilidade do índice, 33,13% contra 9,18% do índice. Porém, a gente percebe aqui que essa rentabilidade do FII vem caindo, assim como também a do IFIX. E ele tem uma lista de imóveis diversificada, a maioria, 6 imóveis em São Paulo, no Alagoas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná e Minas Gerais, um ativo em cada estado. E são todos esses galpões logísticos que você pode conferir aqui na tela. Abrindo aqui o seu relatório gerencial, a gente vê que esse fundo imobiliário ele tem 12 ativos aí no seu portfólio. A sua vacância física está zerada, o que é um ponto bem positivo aí para você cotista. E 37% aí dos contratos são atípicos, ou seja, contratos de longo prazo. E o prazo médio aí dos aluguéis é de 5,3 anos. A gente percebe aqui que 51% aí dos imóveis se encontram em São Paulo, o restante está dividido aí em outros estados. E a gente vê também que são inquilinos muito bons, né? O Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, BRF, Mercado Livre, o Whirlpool, né? E outros inquilinos aí bem importantes. O setor aí desses inquilinos, 48%, vem do e-commerce / varejo, 36% bens de consumo, operador logístico e indústria, 8% cada. E a gente vê que 61% dos inquilinos são AAA, analisando aqui o risco de crédito, ou seja, são inquilinos
muito bons. E a maior receita aí desse FII vem da Natura, 22%, seguido do Mercado Livre e da Whirlpool. 37% dos contratos são típicos e 63% atípicos. E o indexador aí desses contratos é o IPCA 100%. Então, o fundo imobiliário ele terminou setembro gerando receitas de 18,6 milhões, subtraindo suas despesas que foram de 2,1 milhões. O fundo imobiliário ele teve um lucro de 16,5 milhões e ele distribuiu 13,8 milhões para os seus cotistas, ou seja, ele distribuiu um valor menor do que ele arrecadou e isso é muito bom. E a gente vê que as receitas elas foram maiores do que no mês de agosto e também julho. Já o segundo fundo imobiliário de logística para você analisar e investir, lembrando que são 3, então fica comigo até o final do vídeo, é o LVBI11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 100,49, seu dividend yield 10,78%, seu P sobre VP 0,80%, 20% de desconto aí para você. Liquidez média diária de 4,3 milhões por dia, você não vai ter problemas com a liquidez. E ele teve uma desvalorização aí na sua cotação nos últimos 5 anos de 5,15%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que, parecido com o BRC11, ele teve aqui uma alta valorização da sua cotação a partir do começo do ano passado e a partir de meados desse ano, a cotação dele começou a cair. Ele é um fundo imobiliário de tijolo, também do segmento de logística. Ele tem um número de cotistas que supera 133 mil. O seu valor patrimonial por cota é de R$ 124,60. O seu último rendimento, 83 centavos por cota. Sua vacância de 1%, bem tranquilo aí para você. Lembrando que vacância mede a porcentagem dos espaços vagos dentro de um FII de tijolo. Quanto maior for essa vacância, pior para o fundo. E o seu valor patrimonial supera 2 bilhões de reais. O seu dividend yield atual é de 10,78%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 9,13%. E a gente vê que esse FII também apresenta uma evolução aí na sua rentabilidade, sendo que ele fechou aí o mês de outubro entregando 0,81% de rentabilidade para os seus cotistas. E os seus dividendos também acompanham essa evolução. Porém, a gente percebe aqui que ele entregou dividendos menores em setembro e também em outubro em 83 centavos por cota, último rendimento que foi pago agora no dia 7 de novembro. Comparando a rentabilidade do LVBI11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele supera a rentabilidade do IFIX, 33,99% contra 12,93% do índice. Porém, a gente também vê essa queda na rentabilidade do fundo. E ele tem 6 ativos em São Paulo, 2 em Minas Gerais e na Bahia e no Paraná, 1 ativo em cada estado. E são todos esses galpões que você pode conferir aqui na tela. E abrindo aqui a carteira de ativos do FII, a gente vê que ele tem 100% de participação em quase todos os ativos, menos nesse ativo aqui, Aratu, que ele tem 70%. O resto, ele tem 100%. E isso, para mim, é um ponto bem positivo. Você percebe aqui que 48% aí dos imóveis estão no raio de 30 quilômetros de São Paulo. Então, isso facilita também a escoação. E São Paulo também é uma região com grande concentração de pessoas e isso também facilita a vida de um fundo imobiliário de logística. E os grandes segmentos desse FII é o e-commerce, o varejo, automobilística, logística e bebidas. Esses são os 5 grandes segmentos aí desse FII. E a maior receita vem da Scania, seguido aí da Amazon, Ambev, DHL e também Magazine Luiza. 61% dos contratos são típicos e 33% atípicos. E esses contratos, 33% são corrigidos pelo IGPM, 58% pelo IPCA e 8% pelo IPC. E o fundo imobiliário terminou setembro com receitas de 13,4 milhões, subtraindo suas despesas, que foram de 1,8 milhões, o resultado foi de 12,6 milhões de reais, e ele distribuiu para os seus cotistas
13,4 milhões de reais, resultado equivalente a 83 centavos por cota. A alavancagem do fundo se refere apenas à dívida do ativo Aratu, que corresponde a 13,3 milhões de reais, e essa alavancagem ela representa hoje 4,58% do patrimônio do FII. Bem tranquilo. E aqui você pode ver todos os imóveis que esse fundo imobiliário investe. E se você quiser ver um vídeo sobre esse imóvel, é só você clicar aqui nesse link que vai abrir uma página no YouTube, onde você pode conferir um vídeo explicativo detalhadamente aí de cada imóvel desse FII. É bem interessante. Eu vou deixar esse relatório e dos outros FIIs aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar suas metas financeiras. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. E considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal apoiando essa causa. Já o terceiro fundo imobiliário, porém não menos importante, é o HGLG11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 153,22, seu dividend yield 8,54%, seu P sobre VP 0,99, ou seja, 1% de desconto aí para você. Fundo imobiliário bom e descontado. Liquidez média diária de 7,8 milhões por dia e ele teve uma valorização aí na sua cotação nos últimos 12 meses de 4,09%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que essa cotação ela veio aumentando aqui ao longo do tempo, tendo uma leve queda aqui a partir de agosto desse ano, bem menor, menos expressiva do que os outros dois fundos imobiliários que eu apresentei aqui para você. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística. O seu número de cotistas quase chega a 500 mil, seu valor justo seria R$ 156,85, seu último rendimento R$ 1,10 por cota, sua vacância bem tranquila 4,3% e o seu valor patrimonial é de 5,3 bilhões de reais. Seu dividend yield atual é de 8,54%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 9,22%. E a gente vê que a rentabilidade desse FII ela é bem previsível aí ao longo do tempo, tirando aqui esses picos fora da curva. E os dividendos, eles também são bem previsíveis, sendo que ele vem entregando aqui a longo prazo esse dividendo aqui de R$ 1,10 e o último valor pago foi agora no dia 14 de novembro. Comparando aqui a rentabilidade do HGLG11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele supera a rentabilidade do índice nos últimos 5 anos, 42% contra 13% aí do IFIX. E ele tem 16 imóveis em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco e 1 em Santa Catarina. E são todos esses galpões logísticos que você pode conferir aqui na tela. Abrindo aqui o relatório gerencial do fundo, a gente vê que a alavancagem dele é bem tranquila, de apenas 12,1%, sua vacância física é de 4,3% e a sua vacância financeira é de 4,4%, bem tranquilo. O fundo ele fechou o mês de outubro gerando receitas de 59,1 milhões de reais, subtraindo suas despesas que foram de 8,4 milhões de reais. O resultado aí do fundo foi de 50,6 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas 37,1 milhões de reais. Então ele gerou um resultado maior do que seus dividendos e isso é muito bom. A gente vê que 69% aí dos ativos do fundo estão localizados no estado de São Paulo. A sua vacância também vem diminuindo aqui ao longo do tempo, sendo que em novembro estava com 9,9% de vacância e agora 4,3%. O prazo médio aí dos contratos é de 3,8 anos. E os grandes inquilinos aí desse fundo imobiliário são Mercado Livre, Volkswagen, Electrolux, Ambev, Leroy Merlin. Seus contratos, 68% são típicos e 32% são atípicos. E a gente vê que a classificação aqui dos imóveis
é muito bom, sendo que 53% é duplo whey. Atualmente a alavancagem é de 12,1%, porém a previsão é que em 2034 ela esteja na casa de 3,9%. E aqui você pode conferir todos os ativos e você pode ver que ele tem 100% de participação na maioria dos imóveis que ele investe. E isso é muito bom. Então esses são os 3 fundos imobiliários de logística excelentes, descontados para você investir e aproveitar. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito, ative as notificações e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo dos top 10 fundos imobiliários descontados de vários segmentos aí para você investir. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.